E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo hoje aqui na Solar TV. E hoje nós vamos falar um pouquinho de uma característica bem importante aqui no verão, como a produção de energia pode ser melhor otimizada, você garantir uma produção maior de energia no verão, né? Quais são os cuidados que a gente deve ter aí na sua planta solar, no seu sistema fotovoltaico? E para isso, hoje eu recebo um engenheiro especialista de mercado que hoje está lá na Solis e também vai falar aqui com a TV Solar, nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Pedro, tudo bem? Opa, tudo certo, Ricardo. Prazer estar aqui hoje. Maravilha, Pedro. Pedro, no verão são várias características para tomar cuidado com o gerador. Se o gerador está no telhado ou se ele está no solo, se é um pequeno gerador, se é um gerador grande que está numa fazenda, são cuidados que a gente tem que ter para que a geração seja melhor aproveitada no verão, né? Por exemplo, Uhum. um mismatch por sujeiras em cima de um painel no telhado ou um mismatch por vegetação. São vários detalhes que, se a gente observar aí nos estudos, a perda é gigantesca, né, financeira, para aqueles geradores que não têm uma continuidade na operação e na manutenção. Aquele mito lá atrás, que instalar um sistema fotovoltaico é instalar e esquecer, isso a gente vai falar aqui que não é bem assim. A gente precisa cuidar de um sistema. É isso, né, Pedro? Sim, com certeza. Esse é um mito que a gente tinha no começo do setor, né? Mas que aos poucos, com os anos, na medida que o mercado foi amadurecendo, né? A gente foi eh, desmitificando isso, né? Então, o sistema fotovoltaico ele é um sistema que com duração, com vida útil de 20, 25 até 30 anos, né? Ele tem pouca manutenção, mas não significa que você possa simplesmente instalá-lo e deixar a sua operação de qualquer jeito, né? Você precisa estar dando uma manutenção com uma certa frequência, né? Então, existem certos cuidados que a gente tem que estar tomando, né? Tanto com o inversor que é a parte central do sistema fotovoltaico, mas também com os demais componentes do sistema fotovoltaico, como os módulos, a string box e mesmo a parte de cabeamento de conectores, né? Então, por exemplo, com uma certa frequência, a gente tem que estar checando essas conexões e verificando se elas estão com o torque correto, se elas estão bem apertadas. Porque, por exemplo, se você tem com o tempo, né, esse sistema que está sobre uma variação muito grande de temperatura e de irradiação, né, esses componentes eles vão se expandindo e vão se contraindo, né? E essa expansão e contração com o tempo vai causando uma fadiga mecânica nesse material pode acabar comprometendo o desempenho e a segurança do sistema fotovoltaico como um todo, né? Então, a gente sabe que, mesmo que apenas um único conector que esteja danificado ou mal conectado na instalação, ele pode estar gerando um arco elétrico. Esse arco elétrico ele vai danificar aqueles componentes ali naquela região do sistema, mas também pode estar evoluindo para uma coisa mais séria, né? E isso também tem a questão de perda de desempenho no sistema fotovoltaico, né? Você vai ter um ponto de maior resistência, vai ter perdas de energia com o tempo, que vão se acumulando com o tempo e vão acabar se tornando significativas, né? Então, principalmente durante esse período de verão, né, a gente tem que tomar certos cuidados para garantir o desempenho e principalmente a segurança de qualquer sistema fotovoltaico, seja ele de pequeno porte ou de grande porte, né? Sim, a gente fala muito em perdas de transmissão na grande rede, né? Ah, vou levar energia de ponto A para ponto B, mas se você não tomar cuidados dentro do seu gerador, também você tem perdas, né? Então, a gente está dividindo aqui, classificando em duas categorias, né? Uma categoria preventiva, que você vai fazer a verificação dos cabos, conectores, se está tudo bem preso depois de um certo tempo, por conta que isso pode ser um ponto de falha, um ponto de perda de energia e até mesmo um ponto de problemas maiores que podem ocorrer com essas conexões que não estão bem feitas, correto? Outro ponto é perder a energia por falta de limpeza. Os módulos, muita gente fala, ah, não, a chuva lava, ou se você deixar, né, no solo, a manutenção é mínima. Não é bem assim, né, Pedro? Sim, a gente tem que garantir a limpeza do sistema fotovoltaico, né? A gente sabe, obviamente, o módulo, né, ele precisa captar a energia do sol,
né? E para isso ele precisa estar limpo. Quanto mais sujeira você tem acumulado sobre os módulos, menor vai ser a eficiência do sistema como um todo. Uhum. Tá? E, além disso, além de menor desempenho dos módulos conforme ele vai ficando mais sujo, você também tem as perdas por mismatch, ou seja, as perdas por descasamento. O que Uhum. são essas perdas? Né? É basicamente quando você tem uma diferença no ponto de geração, né? Ou no desempenho de strings conectadas no mesmo MPPT. Né? Então, digamos que eu tenha um MPPT com duas strings conectadas e uma string esteja limpa, né? E uma esteja com um certo grau de sujidade. Né? Então, uma string ela vai estar operando ali num ponto mais eficiente, com a maior corrente de operação, enquanto a outra string com sujidade, ela vai estar operando num ponto com menor eficiência. Né? E esse descasamento entre essas duas strings acaba impactando no funcionamento de todo o MPPT, de todo o MPPT. Né? Porque o MPPT ele vai rastrear o ponto de máxima potência das duas strings como um todo. Né? Então, como você tem uma dessas strings funcionando com a baixa eficiência, né? O seu MPPT também vai estar gerando menos energia para o teu sistema. Né? Então, a gente precisa estar garantindo esse casamento entre as strings, seja em questão de quantidade de módulos conectados, que deve ser o mesmo nas duas strings, questão de orientação, de instalação e também garantindo a limpeza desses módulos. Uhum. Quer dizer, né, quando a gente fala para o consumidor final, para ele entender, uma string, uma fileira de módulos, ela vai produzir na sua máxima potência, se não houver algum impedimento. O que seria esse impedimento? Uma árvore sombreou 2 módulos, cresceu uma árvore onde não era previsto, ou sujou, ou caiu alguma coisa em cima desses módulos. Para preservar essa fileira de módulos, essa MPPT, que é esse controle inteligente do inversor para aquela fileira de módulos, ele vai proteger o inversor, essa corrente de módulos, e vai abaixar a sua produção por conta daquele sombreamento, por conta daquela sujeira. E aí, se baixar a produção, eu estou perdendo energia, eu estou perdendo de gerar mais energia por conta daquele problema de sombreamento, ou de sujeira, ou aquele obstáculo que tá ocorrendo ali naquela fileira de módulos. Por isso, Exato. a minha pergunta tudo bem ter, eu não sei como que funcionam os inversores da Solis, a gente tem linhas com mais MPPTs, com menos MPPTs, ou também não é só isso, também ter ou mais ou menos, mas olhar o monitoramento e perceber que se houver algum obstáculo nos módulos, você rapidamente agir com uma limpeza, com uma desobstrução desse módulo que está sendo afetado. Por quê? Se ele ficar muito tempo afetado por esse sombreamento, também pode gerar um ponto quente, pode estragar aquele módulo? Sim, com certeza. Tá? Um ponto quente, se ele for numa região muito limitada ali do módulo, ele pode e vai gerar um ponto quente, né? Esse ponto quente vai afetar o desempenho do módulo fotovoltaico e, por consequência, vai afetar o desempenho da string, né? Porque a operação da string como toda, ela depende da operação individual de cada um desses módulos. Se Uhum. um dos módulos na string, né, na conexão em série, estiver com algum problema, ele vai afetar, né, vai diminuir o desempenho da string como um todo. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa parte de instalação, né? Tá verificando parte de sujidade, se surgiu algum sombreamento, né? Porque, como você falou, às vezes a gente planejou o sistema, não tinha nenhum sombreamento quando a gente fez essa instalação. Né? Mas com o tempo pode ter surgido alguma instalação adjacente àquele sistema, um prédio novo, ou cresceu ali alguma planta, alguma árvore, né, que está causando aquele sombreamento. Né? Uhum. E aí você acaba notando esse sombreamento, essa queda de desempenho, né, na sua fatura de energia. Né? Então você olha, eu estou aqui no verão, eu estava com essa expectativa de geração de energia, mas estou gerando menos do que tinha sido me prometido. Né? E Uhum. o que pode ter causado isso? Né? Justamente essa questão que a gente está discutindo. Né? E uma das formas de verificar isso
é claro, é na fatura de energia da concessionária, mas também através do sistema de monitoramento, né? Então, no caso da Solis, a gente tem o Solis Cloud, que é disponível tanto para o integrador ou também para o cliente final, né? Então, o meu cliente final, ele pode acessar lá a plataforma, ele verifica em tempo real a geração tanto da planta fotovoltaica como um todo. Então, se eu tiver mais de um inversor, eu consigo verificar a geração total, consigo verificar a geração de um inversor de forma individualizada, né? Ou também eu consigo verificar as strings de forma individual, né? Então, são várias camadas ali de informações técnicas, mas também informações para pessoas leigas, né? O cliente final, muitas vezes, não tem o conhecimento de como funciona o sistema ou como interpretar essas informações mais complexas, né? E ele quer saber apenas se o sistema está produzindo energia, né? E se está produzindo aquele valor que foi prometido para ele, né? E aí, falando sobre o tema dos MPPTs que você comentou, né? Então, a nossa linha de inversores que a gente trouxe aqui para o mercado brasileiro, né? A gente trabalha com uma ampla linha de equipamentos, tá? Então, são equipamentos que vão de 700 watts até 250 quilowatts, que é o maior inversor que a gente tem no mercado brasileiro no momento. E com isso a gente também tem equipamentos com quantidades de MPPTs também distintas, tá? Então, por exemplo, para aplicações residenciais, normalmente o número de MPPTs de 2 a 3 MPPTs já é suficiente, né? São casas com 2 águas, 3 águas no máximo, né? Então, para aplicações residenciais, a gente conta com equipamentos com 1 MPPT, com 2 ou até com 3 MPPTs. Tá? Então, por exemplo, o nosso inversor de 10 kW, ele tem 3 MPPTs. Ou o inversor de 3 kW, né, que é um dos menores que a gente tem aqui no Brasil, ele conta com apenas um único MPPT. Tá? Para aplicações de médio e grande porte, a gente já tem outros inversores maiores, né, com 5, 6, 7 ou até 14 MPPTs, que são casos de aplicações de grande porte, né, em usinas de solo ou mesmo em indústria, comércios, onde os clientes instalam esses sistemas em telhados ou mesmo em solo. Tá? E aí a quantidade de MPPTs que a gente vai estar utilizando depende muito da aplicação. Né? Então, como eu comentei, numa aplicação residencial, normalmente 2, 3 MPPTs já é suficiente. Em alguns casos, até um único MPPT já resolve aquela questão, tá? Tá. E aí uma questão que muitas vezes nos perguntado, né, é se é necessário utilizar esses MPPTs, todos esses MPPTs do inversor, ou se a gente pode utilizar apenas uma quantidade inferior à que tem no equipamento, tá? Então, a resposta é sim. Por exemplo, um inversor de 10 kW, você tem 10 MPPTs, 20 entradas, tá? É possível, sim, utilizar apenas 5 MPPTs e deixar o restante em vazio, sem nada conectado, tá? Então, como a operação desses MPPTs é isolada, né? Ou seja, um MPPT não interfere na operação do outro, né? Então, não existe problema em deixar esses MPPTs sem nenhum módulo fotovoltaico conectado, tá? Uhum. E, por Então, exemplo, esse é um ponto que acaba aparecendo bastante no nosso suporte técnico, né? E tem também que é uma pergunta preencher todos os relevante. MPPTs ou não, é um ponto que aparece bastante, e para o consumidor que está escutando, ele entende-se o quê? Se eu tenho um MPPT vago, eu posso depois ampliar o meu sistema utilizando esse MPPT com módulos de diferença potência. Por exemplo, eu não estou usando a totalidade de capacidade de overload, oversize do inversor. Eu posso ampliar depois usando esse MPPT vaga? Sim, sim, uma das alternativas, né, justamente, você utiliza uma quantidade menor de MPPTs, né, e depois faz a expansão desse sistema, né? Então, por exemplo, muitas vezes o cliente, digamos, adquiriu um inversor de 75 quilowatts, mas naquele momento eu só quero investir em 60 quilowatts de módulos, tá? Então, eu posso utilizar apenas 5, 6 MPPTs e deixar o restante desses MPPTs, dessas conexões, em vazio e fazer a expansão do meu sistema posteriormente, tá? Não existe nenhum problema e também não vai afetar o desempenho do equipamento,
né? É claro que a geração do inversor vai estar limitada à quantidade de módulos que você está conectando, né? Então, se no meu inversor de 75 eu conectei apenas 60 de módulos, né? Então a minha geração máxima vai ser de 60, tá? Mas em termos de funcionamento, de desempenho ou de eficiência, você não tem nenhuma alteração significativa, tá? Tá, legal, muito legal saber disso. Bom, para a gente finalizar, Pedro, eu queria que você deixasse aí mais alguma dica que o consumidor, o integrador tem que saber para a gente tomar esses cuidados agora no verão para maximizar a potência de geração aí. Bom, umas você já falou aqui, né? Ressaltando a questão de monitorar é muito importante, você ficar de olho no monitoramento, e ali é o alerta para você tomar uma decisão. Sim, o monitoramento é essencial, tá? Porque é ali que você vai estar controlando e gerenciando o teu equipamento. Vai ver se ele está operando da forma adequada, né? Se ele está funcionando, se está gerando o que você quer, tá? Nesse período de verão, né, eu acredito que um dos principais fatores seja a questão da temperatura de operação, tá? Uhum. E a temperatura, ela vai afetar todo o sistema fotovoltaico, tá? Não só o inversor, mas também os módulos, tá? E as conexões, string box, etc. Por quê? Porque no caso dos módulos, a gente sabe que quanto maior a temperatura, menor vai ser a tensão de operação desses módulos, né? Então, a gente tem uma queda de desempenho com o aumento da temperatura. Então, o ideal, né, é sempre procurar módulos onde você tenha um baixo coeficiente térmico, né? Ou seja, esses módulos são menos impactados pelo efeito da temperatura, né? No caso do inversor, temperaturas elevadas também, que é comum aqui no Brasil durante o período de verão, né? A temperatura vai afetar o seu desempenho, né? Porque a gente sabe que quanto maior a temperatura, maior vai ser o estresse térmico e elétrico sobre os componentes que compõem o inversor, né? É, então, o que a gente sempre recomenda, né, durante os nossos roadshows, nos nossos eventos, ou mesmo no nosso suporte técnico, é, é tentar garantir que o inversor opere na menor temperatura possível para aquele local, para aquela situação, tá? Uhum. Então, se você vê que o inversor está num local muito quente, né, então o ideal é colocar uma refrigeração forçada, né? Pode ser aqui um ar-condicionado, né? Ou também uma solução mais simples, um ventilador, tá? Essas soluções, apesar do inversor já ter ali o sistema de gerenciamento térmico interno, né? Essas soluções externas permitem melhorar o desempenho do sistema e garantir que ele vai estar operando ali na sua faixa de temperatura ideal e que você tenha a sua melhor geração possível, que você consiga aproveitar melhor essa geração durante o verão, né? E Show. também, claro, cuidar da parte de instalação, né? Então, a gente também tem algumas dicas, como garantir o espaçamento do inversor em relação a outros materiais, né, daquele local, tá? E aqui a gente não está falando só a distância, né, mínima de um inversor para o outro, mas a distância do inversor para a string box, da distância do inversor para algum motor, algum outro equipamento que esteja naquele recinto, né? Então, são cuidados que a gente tem que estar tomando, né, de forma com que a gente não tenha quedas no desempenho do equipamento ou mesmo paradas indesejadas, né? E também, por exemplo, um último ponto, né, é a questão da manutenção, que foi um dos primeiros tópicos aqui da nossa conversa, né? Inversores de médio ou grande porte da Solis, eles têm uma ventoinha, né? Essa ventoinha ela faz o papel da ventilação forçada. Então, através do gerenciamento térmico do inversor, né, o inversor ele está monitorando a temperatura local. Se essa temperatura for muito elevada, ele vai ativar essa ventoinha, né? Essa ventoinha ela vai estar removendo o calor interno do equipamento e jogando para o ambiente, tá? Então, esse aqui é o gerenciamento térmico dos inversores, tá? Só que o que o pessoal às vezes não considera ou não lembra é que muitas vezes, né, frequentemente você tem um acúmulo de poeira ou de outros materiais na ventoinha do inversor, né? Pode Pode ser prejudicar o poeira, funcionamento dele na sua sim, totalidade, né? exato, né? Pode ser acúmulo de poeira, alguma folha, né, folhagem,
mesmo, também pode ser alguma terra, animais também entrando ali pela ventoinha, né? Então, são pontos, né, que podem estar interferindo no funcionamento da ventoinha, tá? E como você vai ter uma restrição ali nessa ventilação forçada, a ventilação não vai funcionar de forma adequada. E aí a temperatura do inversor começa a subir, aí você tem uma queda de desempenho, mesmo uma parada de funcionamento daquele equipamento, né? Então, é sempre importante estar verificando o funcionamento, né, e garantindo a limpeza dessas ventoinhas, tá? Então, só para resumir, né, então, durante o período de verão, questão de temperatura, questão de instalação e manutenção das ventoinhas no inversor, né, são pontos que a gente sempre chama atenção, né, e pede para serem verificados pelos integradores e pelos instaladores, tá? Então, sempre está dando essa manutenção preventiva do sistema. Que legal, Pedro, muito legal. E eu conversando com alguns donos de pequenos sistemas, de usinas, né? Tudo vai de encontro com o que essas pessoas relatam no seu dia a dia. Olha, depois que eu fiz uma cabinezinha mais fechada, com ar-condicionado, meu sisteminha, né, pensando numa padaria, um mercadinho, um comércio, nossa, agora o sistema rende mais energia, porque realmente, assim, não é instalar um inversor em qualquer local, né? Às vezes você pode estar precocemente ali perdendo energia e vida útil do seu equipamento, que vai oscilar muito em termos de temperatura e tudo mais. Agora, se você criar um sistema mais adequado, quer ver uma coisa que é legal? Uma caixa, um abrigo para esse inversor. Teve gente que fez com telhado verde, e o telhado verde controla muito bem o clima. Então, só isso já faz uma super diferença, né? Então, a escolha é muito importante. Isso pode dar um tema só para a gente falar local e exemplos de instalação aqui. Pedro, muito legal bater esse papo aqui com você hoje. Espero te ver mais aqui na Solar TV para a gente trazer essas dicas. Estamos em janeiro, então fiquem atentos aí com o seu gerador para ver, não é só instalar e esquecer, ver se realmente ele está produzindo energia que é compatível com o que você tem que gerar de energia, e fica o alerta aí para você investigar através, primeiro, olhando o aplicativo, e investigar o que pode estar sendo a causa da perda da geração de energia, que é o mais importante, é gerar energia, produzir energia, isso é a sua riqueza ali no seu dia a dia, que é a sua usina. Então, vamos cuidar bem do nosso equipamento. Está aí a Solis para ajudar a gente aqui no dia a dia com a Solar TV, levando informações importantes aí para o mercado brasileiro. É isso. Obrigado, Pedro. Um ótimo dia. Valeu, Ricardo. Até a próxima. Nos falamos numa próxima. Até mais, pessoal.